Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar vocês que estão unidos a nós pelos veículos de comunicação, pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal Mãe Piedade. Alegria de chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Alegria de partilharmos o dom da nossa vida como uma oferta a Deus. E partilhando o dom da nossa vida, fazer esta experiência no dia de hoje de entregarmos tudo que temos em suas mãos, nesta entrega dele, que faz tudo por nós e se entrega totalmente a nós no altar da Eucaristia. Quero, com muita gratidão, manifestar o nosso respeito aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a chegar agora ao seu coração, e convidar você a fazer parte também desta família que ama Nossa Senhora e que se empenha no cuidado com este santuário. Hoje, a última segunda-feira do ano litúrgico B que estamos vivendo, nos é apresentado 2 situações que aparentemente podem não ter nada em comum, mas estão intimamente relacionadas. A preparação dos jovens Daniel, Misael, Ananias e Azarias para se tornarem espécie de conselheiros de Nabucodonosor, e a oferta da viúva que ofertou tudo o que tinha no templo. Aqueles 3 jovens, quando foram tomados como escravos do Império Babilônico, não deixaram que a cultura, a força, ou mesmo o poder dos babilônios roubassem e escravizassem sua fé. Eles entraram para a corte imperial, mas não deixaram que a corte imperial entrasse no seu coração, pelo contrário. Continuaram fiéis a Deus. Depois vamos ver os desfechos dessa história de fidelidade. Mas o vigor que esses jovens, que, como a Sara proclamou na primeira leitura, que ainda abstendo-se do alimento do rei, para oferecer, para não comer comida consagrada aos deuses, e para oferecer um sacrifício espiritual de agradável odor ao Senhor, se tornaram tão vistosos e tão robustecidos, tão fortes, que superaram aqueles que estavam sendo alimentados com as mais ricas iguarias da mesa do rei. E por isso, cuja sabedoria deles não vinham deles mesmos, mas do Senhor, se tornaram membros da corte. A fidelidade desses jovens é a mesma fidelidade da viúva pobre que nós ouvimos no Evangelho. Permita-me debruçar-me um pouco mais com vocês em alguns detalhes, para que nós possamos entender o que o Senhor pede de nós na conclusão de mais um ano litúrgico e o que de muito específico pede de nós no dia de hoje. Primeira coisa,
A oferta no tempo de Jesus, no templo, quando Jesus era, vamos dizer assim, presente fisicamente neste mundo, presente na nossa humanidade, né? Porque fisicamente ele está, de um certo sentido, no sacramento da Eucaristia. No templo se havia 7 cofres. Era um costume que os judeus criaram. E aí tinha-se cofres separados por valores de oferta. Então o primeiro cofre era destinado para ofertas volumosas, para pessoas muito ricas. E diante desse cofre tinha um rapazinho que tocava uma trombeta. Daí Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus: quando vocês derem uma esmola, não toque trombeta diante de si, como fazem os fariseus e os hipócritas. Porque era assim, quando alguém punha uma oferta muito rica, aí tinha alguém lá que tocava trombeta e cantava dentro do templo, porque recebeu a oferta. E à medida que o valor ia diminuindo, a pompa do anúncio da oferta ia se tornando também menor. Até que chegava no 7º cofre, que era o cofre das viúvas, dos pobres, daqueles que só punham a moedinha. E diante desse cofre não tinha ninguém. Não tinha ninguém para falar, tocar trombeta e dizer: olha, fulano doou, vamos rezar por fulano que doou uma quantia generosa. Ah, vamos louvar a Deus pela oferta e tocar trombetas, porque esta oferta foi muito solidária às necessidades do templo. Vejam, esta é a situação de como colocar a oferta. Deixa isso como uma primeira margem desta moldura. A segunda margem desta moldura: não bastasse a mulher ser pobre, ela ainda era viúva. Num contexto de época onde a mulher não tinha valor nenhum, as viúvas ainda estavam numa situação, me desculpe a franqueza, mais lascadas ainda. Porque uma mulher, para agir na sociedade no tempo de Jesus, ela precisava sempre da figura masculina, seja do pai, seja do marido. Quando a mulher se casava, ela não tinha mais a figura paterna, porque passava a responder por ela o marido. Então, quando a mulher ficava viúva, ela não tinha ninguém, primeiro, que desse a ela o sustento, porque a mulher não poderia trabalhar como nós compreendemos o trabalho hoje. Quem sustentava a família era o homem, era o marido. Faltando o marido, a mulher não tinha quem trabalhasse, logo não tinha fonte de renda, não conseguia sobreviver. Segundo, a viúva precisava de alguém que respondesse por ela. Se ela tivesse filho, a situação estava mais ou menos garantida, até o dia em que o filho se casasse. Se ela não tivesse filho homem, a situação continuava lascada, porque ela não tinha voz na sociedade, nem sequer para fazer compras com uma certa facilidade. Precisaria sempre ir pelo menos outras 2 mulheres para acompanhá-la, de modo que ela não fosse tida como uma mulher pecadora, como uma adúltera ou qualquer outro tipo de pecadora pública. Vejam, é nessa situação, o cofre das pessoas que não têm o que ofertar, e uma mulher que não tinha nem valor econômico, nem valor social, nem sequer sabemos o nome dela, é que brota a situação do Evangelho. Jesus já tinha uma certa fama nessa época. E quando a mulher coloca tudo o que ela tinha, porque não era fácil ela conseguir um pouquinho para sobreviver, no cofre dos pobres, quem faz o elogio não é o cara da trombeta, mas é o próprio Jesus, que para todo mundo que está ao redor dele e diz: vocês prestaram atenção? A maior oferta que aconteceu aqui nesse templo não foi lá no primeiro cofre das pessoas ricas, foi desta senhora viúva, que colocou essas 2 moedinhas no cofre.
Por quê? E Jesus explica. Porque eles davam do que tinham, quando não dava o que sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha para viver. Aqui não estamos querendo entender uma teologia da prosperidade, onde nós compramos os favores de Deus. Nós queremos ir além e entendermos que a viúva e os jovens da primeira leitura têm algo muito em comum. Eles não dão a Deus o que está sobrando. Eles dão a Deus o tudo. De nada adianta ofertarmos a Deus uma quantia, seja no templo, seja na família dos devotos, mas não estamos dispostos a depender somente de Deus. Jesus louva esta mulher, primeiro porque ele não está preocupado com a situação financeira, apesar de ter consciência da necessidade dos bens materiais para sobreviver. Mas louva esta mulher porque a postura dela é de alguém que confia em Deus, que sabe que aquele pouquinho dela pode ser irrelevante para muitos, mas fará a diferença na sustentação do templo e muito mais. Aquele pouquinho que ela colocava era o sinal de tudo que ela tinha e era a oferta que ela dava ao Senhor na confiança. O louvor que Jesus faz é um louvor de alguém que, sendo Deus, acolhe a miséria, a pobreza, a condição daquele que quer colocar tudo o que tem nas mãos dele. E aí brilha também diante dos nossos olhos o testemunho da jovem Cecília. Não sabemos muitos detalhes da vida de Santa Cecília. É uma santa muito famosa, porque não só o seu nome é mencionado na oração eucarística primeira, a oração eucarística mais antiga da igreja, mas já no século IV se tinha uma igreja dedicada a Santa Cecília. O que sabemos de Cecília é muita coisa permeada de lenda, mas também aquilo que chegou até nós nos antifonários. O que é o antifonário? É uma espécie de livro de cânticos que eram usados nas liturgias. E dentre um dos mais antigos que menciona Cecília, tem uma informação muito interessante. Conta-se que Cecília era de família nobre, uma família muito abastada. E estava, como assim era de costume na época, imagina século II virada para o século III, ela já estava prometida em casamento a um outro nobre chamado Valeriano. Mas Cecília tinha se convertido, tinha entregado seu tudo a Jesus. Tudo que ela era, ela tinha colocado com confiança nas mãos de Deus e consagrou a sua virgindade ao Senhor. Portanto, ela não podia contrair matrimônio com Valeriano. E milagrosamente, ela reza, vamos dizer assim, intercede por Valeriano. Valeriano se converte à fé cristã, depois também vai ser martirizado. Assume Cecília como esposa numa fachada, para que ela pudesse sobreviver, mas não tem as relações sexuais, não consuma o casamento com Cecília, por causa de sua consagração a Jesus. Mas aí que surge a fama de Cecília como padroeira da música. Porque vocês podem estar me perguntando, o que isso tem a ver com Santa Cecília e música? Não cantou nada até agora, né, Sara? Porque nesse antifonário mais antigo, diz assim: enquanto na porta de sua casa fazia-se barulho de festa, e os sons nupciais, porque a festa de casamento era uma coisa suntuosa, ainda mais dos nobres, né? No seu interior, Cecília cantava ao seu amado e dizia: faz, Senhor, do meu coração imaculado
para que eu possa ser fiel à promessa que te fiz. No seu interior, Cecília cantava. Ela aproveitava do canto externo, que era um louvor mundano, para louvar aquele ao qual ela tinha entregado tudo. Mais tarde, Cecília foi martirizada. Ela foi lançada numa espécie de sauna, porque não negou a fé. E a alta temperatura, o vapor de água, fez com que ela desidratasse muito, mas não morreu. E aí o Império Romano a decapitou a fio de espada, porque ela preferiu ser eternamente uma canção de amor àquele a qual ela se entregou como esposa, ao qual ela entregou tudo. Bom, vamos alinhavar tudo isso. O que Deus espera de nós nesta segunda-feira e nesta conclusão do ano litúrgico? Que nós sejamos capazes de, como Cecília, de como a viúva do templo, ou de como aqueles jovens da primeira leitura, de dar-nos confiantemente a Ele. Dar do nosso tempo, dar do nosso dinheiro, dar dos nossos bens materiais a Deus nos custa, mas é relativamente fácil. Mas viver uma relação de dependência de Deus é o desafio que nós somos chamados a experimentar e a colocar em prática na nossa vida. Depender de Deus do acordar ao deitar. Depender de Deus até para falar. Depender de Deus para como nos comportar no tempo presente e como viver a nossa vida, é o que o Senhor espera de nós. Que hoje, inspirando-nos em Cecília, possamos transformar a nossa vida numa canção. Porque, como recorda-nos Agostinho, cantar é próprio de quem ama. E é verdade. Quem ama, canta. O cantar não é simplesmente sair falando ou entoando melodias. Não, cantar é um transbordar do coração. Brota de dentro para fora. Por isso que cada vez mais no mundo de hoje nós não sabemos o que é música. As nossas músicas têm sido mais euforias barulhentas, ritmos para distrair do que verdadeiras canções, porque não brotam mais do coração. Brota Deus sabe de onde as nossas canções, que são até muito elogiadas no tempo presente. Cantar é próprio de quem ama. Por isso a música sempre se fez presente na igreja, porque é um transbordar da alma. Que a nossa vida seja esta canção, de alguém que é capaz de colocar-se inteiramente, como indigente, como mendigo, nas mãos daquele que pode nos dar o tudo, porque Ele olha por nós com amor. E quando nós nos confiamos a Ele, não nos falta nada. Pelo contrário, Daniel, Isaías, Azarias e Ananias são exemplo disso. Nós nos tornamos robustos, nós nos tornamos sábios, porque a nossa força não está nas nossas virtudes, não está mais nos bens materiais que chegam até nós, nem no vigor da nossa saúde. A nossa força vem dele. Nosso sustento é o Senhor. Que Cecília interceda por nós, para que hoje, neste altar, entreguemos tudo nas mãos do tudo, para que vazios de nós mesmos possamos ser preenchidos pelo seu amor, a fim de que a nossa vida seja uma canção que toque os corações a este amor insistente que não desiste de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos